ar com mais um Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é lesões. Para isso eu recebo aqui no estúdio o fisioterapeuta Francisco Salgado. Chico, como todos conhecem, né, Chico? Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Mais uma vez um prazer estar aqui com você. Na realidade, o tema está muito voltado com o nosso fisioterapeuta, que trabalhamos dia a dia com vários tipos de lesões e acontecimentos que acabam chegando para o nosso atendimento, né? Chico, quando a gente fala em lesões, já entrando no tema aí, né, a gente pensa muito em, pelo menos para mim, o que me vem primeiramente, tendão, joelho, tornozelo, e isso remete muito a atletas também, né, mas o atendimento maior em relação a lesões é para atletas profissionais, ou falando no teu caso, né, na clínica que vocês atendem, ou os atletas de fim de semana, aí, quem não tem muita preparação, que procura mais? Então, na realidade, hoje os atletas que procuram, pelo menos no nosso caso, né, são muito mais atletas de final de semana, porque realmente hoje o atleta profissional geralmente ele tem a sua clínica, né, os seus fisioterapeutas, então já tem um quadro próprio um quadro médico de atendimento clínico geral dentro do próprio clube, né? Então para nós acaba atendendo o público leigo, o público de final de semana, o atleta que não tem uma preparação, e geralmente é o público do final de semana. Futebol, tênis, jiu-jitsu, o pessoal de skate, enfim, atletas que não são bem preparados, que só jogam para fazer a sua vida ativa, uma brincadeira do final de semana, que às vezes podem causar alguma lesão que venha atrapalhar. Essa questão da preparação é importante, contaria como prevenção aí para a lesão? Sempre toda a preparação, né, Débora, é importantíssima, né? Apesar de que a gente vê que o pessoal que não é atleta, que não é profissional, é muito difícil quem faça. E geralmente esse despreparo é o que acaba trazendo essas lesões de final de semana, essas lesões de dia de semana, essas lesões pequenas corriqueiras, né? Porque a falta de preparo, né? A pessoa não gosta de fazer uma academia, não gosta de fazer uma caminhada, não gosta de ter uma boa orientação e acaba fazendo mais do que pode, fazendo mais do que consegue, e ocasionando as lesões, né? Muitas vezes lesões musculares, lesões por entorses, por traumas e às vezes até um acidente, né? Mas enfim, normalmente está relacionada a uma sobrecarga que acaba trazendo para as clínicas um tratamento dessas lesões que não necessariamente porque são preparadas, mas, aliás, porque são despreparadas e acabam fazendo lesões mais fáceis. É mais falta de preparo ou azar mesmo aí para quem se lesiona? Não, tem de tudo. Tem aquele paciente que não tem sorte mesmo, tem aquele paciente que exagera, que faz mais do que o corpo está condicionado a fazer. Então, tem de tudo, mas oficialmente hoje eu acredito que na minha vivência é muito mais a sobrecarga, né, e o despreparo do que propriamente a falta de sorte, né? Qual é a parte do corpo que mais sofre aí nesse despreparo, as lesões mais comuns? Eu acho que as lesões mais comuns geralmente são as que estão mais sob efeito de carga, né? Então coluna, joelho, certo? E tornozelo acabam sendo grandes lesões que acometem os pacientes, né? Então, e a atividade física que eles acabam fazendo trazem essas lesões nessas regiões. Quando a pessoa chega numa lesão, Chico, não sei se é comum que se procure ajuda ou acompanhamento médico, enfim, logo em seguida da lesão, ou pelo que se acompanha, as pessoas às vezes postergam um pouco esse tratamento? Bom, na realidade o ideal sempre seria procurar o quanto antes, né? Porque quando você está numa fase aguda de lesão, você acaba recuperando mais rápido. Mas a pessoa geralmente, às vezes por dificuldade no trabalho, não é todo mundo que tem o tempo, e acaba deixando a saúde não em primeiro lugar, né? E acaba trazendo para recuperar, consegue marcar seu médico, marcar seu fisioterapeuta muito mais tarde, deixando a lesão até às vezes um pouquinho crônica e com mais dificuldade para recuperação. Mas o ideal seria procurar o quanto antes. Como saber que é o ideal realmente procurar? Porque às vezes um atleta que está jogando futebol, torceu, não, é só uma torçãozinha, vou deixar passar. Tem um limite que ele possa saber, não, realmente eu acho que isso é uma lesão um pouco mais séria? Geralmente o sintoma, né? Tá incomodando, não está conseguindo andar direito, não está conseguindo se movimentar. Oficialmente, a dosagem é o paciente mesmo quem dá, né? Então, o que ele está sentindo, eu falei, não, se eu não estou sentindo, não, eu vou deixar passar.
mas o paciente que está com dor mesmo, ele vai procurar logo, logo. A gente sempre fala, até em outras entrevistas aqui, o homem demora um pouquinho mais para procurar um médico. Para lesão também é assim ou não? Ah, é só uma dorzinha, daqui a pouco passa, eu tô acostumado. Na realidade, eu acho que, pelo menos é que o homem, por praticar mais a atividade, o esporte e ser mais invasivo no negócio, ele acaba lesionando mais. Então, a demanda é muito maior do homem, né? Mas a questão de o homem procurar mais porque é mais fraco, não, eu acho que... Mudou um pouquinho já mudou, isso. todos eles procuram, né? Hoje está crescendo a procura pela em busca da saúde, né? Então, a ideia é que todos estão procurando cada vez mais ficar melhor. Agora, Chico, qual é o caminho, né? Estou com suspeita de lesão, quem eu procuro primeiro? Porque a fisioterapia faz esse tratamento, mas é importante passar pelo médico também? Na realidade, importante sempre passa-se primeiro pelo médico, né? Normalmente o diagnóstico médico passa primeiro, para depois ele passar pelo fisioterapeuta, né? Às vezes o próprio médico indica a fisioterapia, certo? Mas, claro que ele não por isso, às vezes ele pode passar pelo fisioterapeuta antes, né? Ele vai fazer o diagnóstico fisioterapêutico e também o fisioterapeuta vai acabar também encaminhando para o médico se não estiver na sua alçada, mas normalmente o caminho é primeiro ir ao médico. Para quem, a gente, claro, falou agora bastante de lesões relacionadas a atletas, enfim, né? Mas também existem lesões para quem não pratica esporte, mas às vezes em casa, lesiona também, isso é comum? É comum, na verdade, não é nem pela questão da atividade física em casa, mas né, a dona de casa que está sempre lavando roupa, passando roupa, estendendo, varrendo, se agachando para pegar alguma coisa, tem essas lesões. Se associa muito à própria LER, que a gente fala, né? A própria LER geralmente no seu trabalho, mas eu acho que até a questão em casa, geralmente os trabalhos domésticos já é por esforço repetitivo, né? E geralmente o pessoal mais velho, vamos dizer assim, já é por desgaste, né? Uma lesão degenerativa e a coisa vai aumentando até que a pessoa comece a sentir as dores e aí vai procurar o seu tratamento daí. Tratamento fisioterapêutico se faz associado também com medicação? Aí, claro, a partir do médico, nesses casos de LER, outras lesões? Normalmente eles estão associados, tá? Normalmente vai passar pelo seu médico, o médico também vai indicar a parte anti-inflamatória, antiálgica, às vezes algum corticoide, tudo depende da lesão, mas normalmente vai estar associado a medicamentos. A fisioterapia acaba atuando de uma forma que ela não tem nada contraindicado, vamos dizer assim, né? Não tem nenhum ativo, substância química, nada, porque ela é totalmente feita com mãos, alguns aparelhos, enfim, não vai ter alguma contraindicação que possa fazer com que o paciente tenha alguma reação. Agora, esse cuidado, eu até puxei da medicação, vocês já receberam alguém, de repente, para atender que tentou tratar em casa, eu faço massagem em casa, enfim, e que de repente piora a situação? Isso acontece? A pessoa normalmente ela é resistente, né? Então ela vai tentando fazer em casa, ainda existe... No último caso ela procura. No último caso ela procura, né? Mas ainda existem muito aquelas remédios caseiros antigos do vô, da avó, da tia, né? Então tenta fazer alguma coisa. Em casa, geralmente o pessoal opta por gelo, ou às vezes uma bolsa quente, né? E vai tentando fazer algum tipo de conforto para ver se alivia, né? E às vezes dá certo. Aí quando não dá, vou ter que ir mesmo porque não teve jeito. E aí acaba procurando a assistência médica, fisioterapêutica e assim por diante. Bacana. Bom, a gente está falando bastante aqui de encontrar a lesão, né? Mas a gente faz um rapidinho intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta para falar dos tratamentos, da importância desse tratamento, né, Chico? A gente volta já já. De volta, hoje nós estamos falando sobre lesões aqui com o Chico Francisco Salgado, que é fisioterapeuta que atende muito isso lá na clínica, né, Chico? Bom, antes do intervalo você falou ali que o pessoal trata em casa às vezes com gelo, com quente, enfim.
aproveitar e tirar essa dúvida, qual é o mais indicado? Inchou, enfim, torci o tornozelo, o mais indicado inicialmente em casa, assim? Então, na verdade, o uso do gelo, o tempo de uso do gelo, do calor, enfim, ele é bastante discutido, né? Então, em média, geralmente, assim, eu já tenho artigos dizendo até 30 minutos de gelo, né? Então, uma média boa, porque depende muito do tempo de pele, o tipo de pele, porque às vezes o gelo em demasia vai queimar, certo? Então, na média, uns 20 minutos de gelo, você tem um efeito legal. Sentir aquela adormecida já. Os primeiros 4, 5 minutos você sente aquele incômodo, né? Porque ele botou o gelo, né? Depois ele faz adormecer e aí acabou, enfim, anestesiou, vamos dizer assim. Agora vamos falar um pouquinho do tratamento das lesões, né, Chico? Varia também em relação à quantidade de sessões, tempo de tratamento de lesão para lesão? Dentro da fisioterapia, realmente, o número de lesões, o tipo de lesão realmente vai variar o tempo de tratamento, né? O tipo de lesão, se ele é pós-cirúrgico, se ele é uma lesão muscular, se é uma lesão degenerativa. Então, realmente tudo vai variar a avaliação do paciente e o tempo de lesão, o tipo de lesão, para a gente tratar um prognóstico, né? Um tempo de tratamento. Mas, fisioterapia, você hoje, você às vezes em uma sessão com manipulação você resolve, né? Em 10 sessões, ou às vezes um pós-cirúrgico vai até 6 meses de tratamento. Como é que funciona esse processo de tratamento, né? Porque às vezes, chegando lá após o diagnóstico, vocês vão estabelecer a quantidade de sessões necessárias. É importante que se faça todo esse processo, não se abandone o tratamento, de repente, faltando algumas sessões? Hoje nós fazemos uma avaliação, né? E aí a gente vai traçar uma conduta de tratamento. Vamos dizer que seja um paciente, um pós-operatório, que ele vai ser uma média de 3 meses de tratamento. É importante realmente que o paciente leve os 3 meses a sério o tratamento, para ele passar por todas as etapas, né? Isso geralmente às vezes passa em branco, passa desapercebido, porque o paciente hoje ele sente uma melhora, ele acha que já está bom, e às vezes, muitas vezes, ele já estou bem, vou Porque a dor às vezes passa nas primeiras sessões. Não, ele vai sentir um conforto, não só no pós-operatório, mas nas lesões em geral. Às vezes ele sentiu que está bem, Chiquinho, muito obrigado, não preciso mais, né? Mas aí, claro, a tendência de você não cumprir o tratamento completo, não passar por todas as etapas, existe uma tendência que você possa voltar a vir a ter a lesão, né? Dependendo da lesão, óbvio, né? E às vezes o paciente também tem sorte de não ter, né? Mas normalmente se traça uma média de tratamento e se o paciente passar por ela, a chance de recuperação é muito maior. Como é que funciona o processo? Ele é um tratamento, que você falou, né? Às vezes a dor passa nas primeiras sessões, mas depois tem essa questão de fortalecimento muscular, enfim, tudo isso? A sistemática de fisioterapia, você começa com um tratamento do quadro álgico e inflamatório, depois você começa a fortalecer, começa a alongar, tem os trabalhos de propriocepção, de estabilização articular, enfim, de volta à atividade, né, física, né, alguns testes funcionais. Então, para isso tem um tempo de cada lesão para você poder pular as fases, né, e atravessar as fases. Então, nem todos os pacientes chegam a ultrapassar todas as fases e acabam saindo antes. É muito grande o número de abandono de tratamentos? Olha, não é que seja grande, mas pular etapas eu acho que acontece muito porque o paciente tem pressa também e realmente não tem paciência, né? Acaba realmente, às vezes, atravessando fases. Ou às vezes, não, como eu tô bem já não estou mais naquela, eu consigo, e aí sair em frente. Além do tratamento paralelo a isso, algumas vezes se corta também atividades físicas, né? Você falou a questão da pressa, por exemplo, se a pessoa rompeu, enfim, tem um problema no tornozelo, ela fica impossibilitada de fazer atividade física nesse período. Não, a ansiedade nesse caso é grande. Nossa, total, porque principalmente o atleta de final de semana, aquele que é do atleta amador, que recebe um trocado do final de semana, né? Então ele precisa jogar e muitas vezes ele depende disso. E aí às vezes ele quer porque quer jogar e vai, aí já atravessa antes, preciso receber, e aí joga um pouco machucado, e aí volta lesionado, às vezes até mais, ou não consegue chegar a jogar, a fazer o que tem que fazer.
Mas, realmente, ele é obrigado, faz parte dele, né? Então, ele, às vezes, não obedece ao tratamento. Né? Mas esses processos frequentes aí de continuar jogando, ou enfim, abandonar o tratamento de vez, pode levar a uma lesão crônica, por exemplo? Normalmente até leva, né? Porque é aquela coisa, você trata e ele mata, você trata e ele mata. Até as próprias lesões repetitivas, porque por isso às vezes os médicos também dão como a gente fala, um período para ficar sem trabalhar e tal, para poder estabilizar e seguir o tratamento, né? Porque realmente se você não para, a lesão vai se manter até realmente dificultar a recuperação. Então acontece muito de você ter que realmente cessar algumas atividades que estão comprometendo a tua patologia. Falando em prevenção, como é que a gente pode prevenir? Tem uma situação que até a própria fisioterapia trabalha, que é o Pilates, né? Ele ajuda de alguma forma, Chico, nessa prevenção? Então, o Pilates hoje ali, ele trabalha muito com flexibilidade, alongamento, força, né, postura, respiração. Então você acaba, nesses quesitos, você tem uma boa preparação para o corpo para prevenir as lesões musculoesqueléticas, né? Então vale a pena você fazer uma prática de Pilates, além de uma prevenção boa, uma academia, uma atividade física bem orientada. Então isso tudo geralmente previne lesões, né? E é importante o paciente fazer e ter essa consciência. Investir num Pilates durante a semana e aí fim de semana pode jogar futebol tranquilo. Quem sabe tenha mais, vai ter mais, não é nem sorte, vai conseguir fazer a atividade com mais qualidade. Falar em algumas mudanças de hábito, essa seria uma delas para se evitar lesões, então? Eu acharia interessante. Hoje, né, o Pilates, uma academia, esses grupos de caminhadas, né, para você manter uma atividade, sempre é importante como prevenção de lesão. É uma das boas dicas para prevenir as lesões. A gente falou antes ali dos homens, se procuram, entre homens e mulheres, quem se lesiona mais? Como eu acho que eu falei, realmente o homem, eu acho que por estar mais ativo do que a mulher hoje, a demanda acaba sendo maior. Mas vem crescendo o índice de mulheres, né, nas atividades físicas, né, os funcionais, os crossfits, as academias. A mulher querendo cuidar do corpo, ela acaba entrando muito mais na atividade física. E está crescendo o número de lesões. Esse atendimento de fisioterapia para a questão da idade muda também a forma de tratamento por conta da idade da pessoa? O tratamento... A resposta, né, também a resposta é diferente, o tratamento acaba sendo diferente. Por quê? Porque não é a mesma atividade metabólica, né? Então, o senhor de idade que opera, o senhor de idade, geralmente ele não vai fazer uma lesão jogando futebol, né? Mas assim, realmente a idade compromete, o tipo de lesão compromete. E as lesões já são diferentes por idade também, e o tratamento acaba sendo diferente também. A recuperação também é diferente, né? Mas realmente, e cada caso é um caso, porque às vezes o menino demora mais do que o senhor para melhorar. Se ele parar muito o tratamento, exato, com certeza. Todos os tratamentos têm algumas particularidades que a gente tem que respeitar, mas em média geral, a idade realmente compromete a recuperação. Chico, já se encaminhando para o fim da nossa entrevista, se você puder dar algumas dicas aí para o pessoal que está em casa, ou para evitar lesões, né, recapitulando aí, ou também para quem se lesionou e buscar esse tratamento, que dicas você daria? Na verdade, eu diria que a prevenção seria o ideal, né, com uma caminhada, uma boa academia, bem orientada, um Pilates, atividade física, enfim, bem orientada e não em excesso, para te ajudar, certo? E quando acontecer as lesões, realmente você tratá-las até o final, né, por passar por todas as etapas, porque é uma grande chance de não haver uma recidiva, né? Então, a prevenção e o tratamento por completo, eu acho que seriam boas dicas para você atingir uma qualidade de vida melhor para a vida, vamos dizer assim. Bacana. Chico, obrigada pela sua presença e pelas dicas aí, que com certeza foram muito importantes, principalmente para aqueles atletas de fim de semana, para quem faz atividade física ou está pensando em começar de repente, né, Chico? Obrigada. Te agradeço, obrigado, até a próxima. Na verdade, a gente está sempre querendo que o paciente e que as pessoas frequentem menos, né? Porque a ideia é que a saúde fique em primeiro lugar. Bacana.
Bom, esse foi o nosso Primavera Saúde de hoje, onde nós falamos sobre lesões. Na semana que vem a gente volta falando mais sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera.